Coronel, agora eu volto à pergunta do Burgo, que faria antes do intervalo para o senhor. Pois não, Burgo? Bom dia, Coronel Gerson. Prazer falar com o senhor. Coronel, o Departamento de Justiça americana chegou ali a apontar o envolvimento dos iranianos naquele atentado do Trump, na época das eleições, que tentaram assassinar o Donald Trump. O senhor acredita que possa ter alguma ligação direta ou indireta desses fatos que estão ocorrendo entre Israel e Irã com o atentado que o Trump sofreu? Com certeza, essa conexão existe. Eu vou te dizer por quê. Por que que eu ouso afirmar com certeza? Porque, na verdade, esses serviços de inteligência e esses serviços secretos, eles operam nos países tentando a construção de um cenário geopolítico favorável. Então você veja que o que acontece nas 2 semanas antes desse ataque, para os analistas que acompanham, eu te confesso que eu nunca tinha visto dos 11 porta-aviões, ou seja, dos 11 grupos, né, das forças-tarefas strike groups que tem da Marinha dos Estados Unidos com porta-aviões, eu nunca tinha visto praticamente todos eles se aproximarem da costa dos Estados Unidos nas últimas 2 semanas, como aconteceu agora. Praticamente dos 11, só 3 porta-aviões estão fora das costas dos Estados Unidos. Para quem entende do assunto, sabe que para que isso tenha acontecido é porque os Estados Unidos se prepararam para uma escalada desse conflito que, obviamente, não está contando somente com a base territorial iraniana. Veja que a América do Sul, por exemplo, Burgo, hoje nós temos células do Hezbollah e, aliás, houve um deslocamento gigantesco de terroristas do Hezbollah que saíram do Líbano, saíram da Síria por causa dessa mudança que houve na região. O próprio exército de Israel avançou sobre o Líbano, avançou sobre a Síria, e eles foram para onde? Para a América do Sul. Então você veja que há uma quantidade grande de iranianos na Bolívia hoje, e que estão ali à guisa de explorar minerais. Existem iranianos dentro da Venezuela que também estão ali à guisa de dar um apoio militar, vendendo drones para o exército de Nicolás Maduro. Então você veja que há possibilidade, sim, as fronteiras estavam abertas ao sul ali com o México, foram 12, 15 milhões de imigrantes ilegais que entraram, e o serviço de inteligência dos Estados Unidos já sabe que muitos entraram. No Brasil também. Nós tivemos uma matéria há pouco tempo falando sobre espiões russos que foram infiltrados no Brasil, que na verdade estavam ali participando de um processo de montagem da sua nova identidade. Nós temos também. Há poucas semanas nós falamos sobre a questão de Assis Brasil, a tríplice fronteira ali no Acre, que o almirante, comandante do Sul, do Comando Sul, gostaria de visitar Rio Branco no Acre. Nós falamos aqui por quê? Porque Assis Brasil hoje, que é uma tríplice fronteira entre Bolívia, Peru e Brasil, ali está concentrada uma atividade do Hezbollah, que hoje produz ouro com garimpo ilegal, faz uma transação com os narcotraficantes da região e lava o dinheiro que antigamente lavava na tríplice fronteira de Foz do Iguaçu, Argentina e Paraguai, agora já começa a lavar também na tríplice fronteira Brasil, Peru e Bolívia, ali em Assis Brasil e Rio Branco. Então você veja que há uma concentração grande de pessoas ali vindas do Oriente Médio, são famílias que já são historicamente localizadas ali, comerciantes, aliás, a maioria, inclusive, famílias muito tradicionais que estavam ali no Acre há dezenas de anos, algumas até desde o período da borracha, e são comerciantes. Aliás, vários dos libaneses que foram para lá fugiram da guerra no Líbano e são cristãos, de origem cristã, porém, a verdade é que existe uma concentração, inclusive de afegãos, que entraram pela fronteira ali de Assis Brasil, porque há um descontrole naquela área muito grande. Então você veja que, quando você levanta as conexões do Irã no atentado do Trump, e quando você vê que eu tenho estudado esse assunto, que é a presença do Hezbollah e do Irã na América do Sul, na América Latina, e com as conexões com o PCC e o Comando Vermelho no Brasil, hoje, isso é conhecido da comunidade de inteligência. Então, Borgo, o Brasil precisa tomar muito cuidado. O Brasil hoje é o líder, né, por rotação do BRICS, e também está na liderança do G20. Então o Brasil ele tem uma posição muito importante no campo, pelo menos de se manifestar.
E, pelo que nós vimos nos últimos meses, o governo Lula ele tem se colocado, pelo menos, do lado dos grupos terroristas já tradicionais, que são conhecidos, mas também se nega a considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas conectados com esses já tradicionais grupos terroristas ligados ao Hezbollah. Então, isso que está acontecendo hoje na América do Sul é preocupante. Os Estados Unidos, obviamente, acompanham isso. E mais ainda, isso que está acontecendo no processo de julgamento do presidente Bolsonaro e todo esse processo que está acontecendo de perseguição política, isso também está sendo acompanhado aqui nos Estados Unidos. Hoje o Brasil é visto pela comunidade internacional como um país muito perigoso, seja por o turismo, no que diz respeito, obviamente, à questão de segurança pública, mas também perigoso para as relações comerciais. E nós vamos sentir isso, o peso disso. Por quê? Porque quando o Brasil começa a transformar o seu sistema jurídico num sistema de braço de perseguição política, isso é muito sensível para o governo Trump, porque ele sofreu isso aqui, ele sabe o que é o lawfare, ele sabe que isso está sendo repetido no Brasil e também sabe das conexões do crime organizado com o terrorismo, em especial do que você fala em relação ao Irã. Então é uma situação difícil, eu só queria fazer uma ressalva, Borgo. O povo iraniano, inclusive aqui nos Estados Unidos, a comunidade iraniana é gigantesca. Aqui a gente não chama eles de iraniano, a gente chama de Persian, ou seja, de persas. Eles são muito organizados aqui nos Estados Unidos. Eles são uma comunidade muito apreciada. Aqui são cientistas, pessoas inteligentíssimas. E eles, durante anos, torcem para ver o Irã novamente se integrar ao Ocidente, se integrar à comunidade internacional, porque desde a Revolução Islâmica, dos ayatolás, o Irã se transformou num país, numa ditadura, numa teocracia, como eles chamam, ou seja, é uma ditadura imposta por um sistema religioso. Então, isso que está acontecendo no Irã hoje, nós não podemos confundir com o povo iraniano, que muitas vezes são vítimas. Assim como eu peço aos americanos para não olharem para a gente no Brasil como se fosse o governo Lula. Não, o brasileiro, ele não é hostil a Israel. O brasileiro, ele não apoia grupos terroristas. O brasileiro não está feliz com o Comando Vermelho e o PCC. O brasileiro não está feliz com esse sistema jurídico impondo censura. Isso é uma situação do governo e a gente deve olhar o Irã da mesma forma, Borgo. Coronel, obrigado, viu? Mais uma vez está aqui conosco. Vou considerar o pedido que o senhor fez, a DAIA, né, fez com relação ao João. Vamos colocar na pauta. A primeira turma irá decidir essa questão do João, envolvendo salários, né, João? Vencimentos. Brincadeiras à parte, Ainda bem Coronel. que eu tenho bons advogados. Tem bons advogados, não pode brincar em serviço. Coronel, obrigado pelo carinho de sempre, um beijão na DAIA. Muitíssimo obrigado, Coronel. Dá uma olhada no chat depois. Sempre faço esse convite para o senhor, porque é muito carinho que todos têm por ti, Coronel. Volte sempre. Até a próxima sexta. Obrigado. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser, Pitório. Obrigado. Na internet, nas redes sociais, no @Gerson Gomes, para mais informações dessa enciclopédia ambulante, que é o nosso Coronel Gerson Gomes. Muito bem.